Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Elder Simbad. Um, Hoje eu trago para vocês uma poetisa angolana um pouco sumida do cenário literário por força ou por ausência, digamos, de divulgação e etc., mas com grande presença e peso no seu período. Falo da poetisa Ana de Santana e com seu livro Sabores, Odores e Sonhos. Sonho, perdão. Em termos biográficos, Ana de Santana é pseudônimo literário de Ana Paula de Jesus Faria de Santana. Nasceu a 20 de setembro de 1960 na província de Luanda. Em termos de enquadramento histórico, Ana de Santana faz parte daquela pleiade de escritores que se foram afirmando no princípio da década de 80. Por reunir, digamos, algum consenso e qualidade, publicou este livro sobre o qual vamos falar na Gazeta Lavra e Oficina, um dos espaços históricos da literatura angolana, um dos espaços de publicação de referência da União dos Escritores Angolanos. Para quem não sabe, a revista Lavra e Oficina nasce no princípio da independência de Angola e visava a reedição daquelas obras que, por força do contexto colonial, não tiveram a divulgação necessária, mas, como consta de um dos seus editoriais, infelizmente eu não mantive contacto direto porque há muita coisa dispersa quanto a esses periódicos, mas lemos a partir da obra do professor Russell Hamilton Russell, vou sempre fazendo essa confusão. Os jovens que participassem desta Gazeta teriam de ter bastante qualidade, como constava do editorial. E é assim que Ana de Santana é aqui chamada por Luandino Vieira, que foi o editor deste livro, a participar no caderno 53 com a publicação desta obra, até certo ponto bastante significativa para o contexto e com força para se perpetuar e se, digamos, recontextualizar, porque em termos temáticos nós vamos encontrar questões que ainda fazem parte do cotidiano atual, as injustiças sociais e etc. A questão da mulher, como ela a questão da mulher que ela vai levantar num dos poemas, através do qual o sujeito poético reclama a posição da mulher na sociedade. Estou a falar de uma obra que foi publicada em 1985. 1985, passavam-se, digamos, alguns anos, ou 10 anos depois da independência, Angola ainda no período monolítico, com apenas um partido, para ser mais explícito, a tomar as rédeas da casa e a decidir tudo. Numa altura em que muito não se falava sobre a questão da emancipação da mulher e etc., Ana de Santana já reclamava. E antes de avançar, eu leria para vocês: nunca me falaste da tua música, estuprada à força do falo.
nem me contaste das partículas que pacientemente raspaste ao sol para fecundar a terra. Apenas dizes dos braços cruzados à volta do filho ou do milho a colher. Sempre espero pacientemente tua boca liberta, pelas mãos mostrando o sol e pelos teus filhos contando-te da vida que semeaste. Estamos a falar de uma mulher muito à frente do seu tempo, né? A condição da mulher angolana naquela altura era na sua maioria, para a sua maioria era a condição rural, voltada ao campo e etc. Mas já tínhamos aqui uma Ana de Santana intelectual que fazia este apelo a todas, não só para as mulheres, também como para os próprios homens da situação naquela altura. Então, trata-se de uma obra, lembrar o título, Sabores, Odores e Sonho, né, constituída por uma tríade dividida em 3 partes, assim mesmo. Sabores, uma parte, odores, a segunda, e sonho, a terceira obra. Um facto importante que deve ser levantado aqui é que esta obra foi publicada em 1985, numa altura em que ela completava 25 anos e dela constam apenas 25 poemas. Coincidência ou não, somente Ana de Santana nos poderá afirmar. Voltando naquela questão da lavra e oficina, isto é basicamente uma aula. Quando eu falava da reedição, estamos a falar, por exemplo, de autores muito importantes, como o próprio Luandino Vieira, que era o editor, o Costa Andrade, Garcia Pires, Otaviano Correia e etc. E uns poucos jovens, se eu não estiver enganado, o Carlos Ferreira, um poeta sobre quem nós vamos falar também aqui, terá sido o primeiro a ser publicado nesta coleção Lavra e Oficina. Esta obra, ou Ana de Santana, em termos idioestéticos, vive entre duas correntes, o neorrealismo e o simbolismo. Vamos saltar, isto se impõe, ainda temos alguns minutinhos, e falar sobre ela nos termos que é exigido, né? Estava aqui a dizer, em termos de veio e dos estéticos, nós encontramos a presença do neorrealismo e do simbolismo, que vão se confluindo e fica difícil de marcar se Ana de Santana é uma poeta simbolista ou uma poeta neorrealista em estrito senso, mas isso também não importa. O que importa é, na verdade, a qualidade da poesia e a possibilidade que ela tem para sobreviver no contexto atual em termos de qualidade e em termos de opções temáticas. Em música sanguínea, nós vamos falar de um outro texto, infelizmente, e vocês poderão ler a análise mais completa, mais acabada, no site da Palavra e Arte, sobre o livro Sabores, Odores e Sonho. Música Sanguínea é um dos poemas e ela vem na página 11 deste livro. É um texto que nos pode oferecer uma dupla interpretação. Eu vou ler antes de dar continuidade. Música sanguínea. No cimo do tambor, continuar brincando, queria, mas não. Cantar o belo, mas as mãos, os olhos, a carne. Quanto sofre a carne inconformada, ter olhos passando o tempo pelo imediato. Eu passo por aqui sempre, como não encontro infinito, a angústia no caso que não há, como romper, rasgar para essa lua entrar,
Que luz aonde o sol e o tempo para soltar a voz, a fórmula do amar, a força de estar, quem entende? Ou o discreto riso, suave tristeza, olho molhado, olhando-se, amor fardado, molhado, falhado. O que será dessa música sanguínea? São, digamos, duas ideias que nos ocorrem ao lermos este texto. A primeira, por força do contexto de criação, Angola 1985, 10 anos depois da independência, a afirmação da própria filosofia marxista no contexto angolano e também aliada ao facto de pertencer à revista Archote, na qual emergiam muitos jovens contestatários que alguns depois vão se afirmar como oposição, como é o caso de Eduardo Bonavena, ainda nos dias de hoje. Trata-se de uma poesia através da qual o sujeito poético revela alguma decepção, e esse amor falhado se calhar poderá ser esta Angola que não soube corresponder às expectativas, às utopias que traziam a seguir as independências e etc. Mas ao longo do texto, não, da obra, é isto que nós vamos verificar. Uma poetisa que reclama sobre o contexto e reclama também da falta de sorte, em certa medida, no amor. E ainda nesse texto, e é aí onde levanta essa ideia ambivalente, olho molhado, olhando-se, amor fardado. E dentro dos parênteses ela pergunta-se, falhado. E esta última estrofe prega em nós essa teia de ambiguidade e nos convoca para essa dupla leitura, se trata da decepção pelo rumo do país ou mesmo de uma paixão, digamos, falhada. Uma paixão falhada. Então, em termos temáticos, é isto: injustiça social, o cântico aos rios da terra e etc. E apegando-se à filosofia do movimento Quixímbola, do qual acreditamos ela fez parte. O movimento Quixímbola era o proprietário da revista Archote. Eles tinham uma visão muito específica de literatura. Trazer uma literatura de qualidade que respeitasse as condições dos povos, que cantasse tudo o que Angola tinha de bom em termos de natureza, rios e florestas e etc. E nós vamos encontrar alguns textos com este condão. Nós poderíamos estar aqui e falar muito sobre Ana de Santana. É como já disse, vocês daqui a uma semana no máximo poderão encontrar uma análise mais elaborada, mais terminada, mais descritiva sobre a obra Sabores, Odores e Sonho de Ana de Santana na revista Palavra e Arte. Voltaremos com outros assuntos. Ainda não decidi sobre quem é que nós vamos falar na próxima edição, mas isto é um projeto de falar sobre os autores angolanos e nós vamos continuar a dar este contributo através do nosso canal. Então sigam-nos, partilhem o vídeo, assistam os outros vídeos, interajam conosco, tirem as vossas dúvidas todas. Eu sou o Elder Simbad, sou professor, escritor e crítico literário angolano, pertenço ao movimento
Literagres, através do qual fundamos o Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Literagres. Somos uma instituição que se dedica aos estudos da literatura angolana particularmente e universal, um movimento muito voltado para os estudos da teoria da literatura e que tem vindo até certo ponto a revolucionar a literatura angolana com conferências, com palestras, com artigos de crítica literária e etc. Então, sigam-nos, visitem as nossas páginas no Facebook, Movimento Literagres, Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Literagres. Siga a página Elder Simbad, a minha filosofia, tradução e literatura. Até a próxima ocasião.